Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no SOS Exatas, o seu reforço escolar. Aqui quem fala é o professor Renato Lima e hoje vamos vir com um conteúdo de física muito bacana. Mas antes da gente começar a nossa aula, peço que se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, acessa lá no Instagram SOS Exatas Reforço. Se você também ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é rapidinho, não custa nada, tá bom? E também peço que você, desde já, ative o sininho e dê o like no vídeo se você gostou, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muito legal, faz parte de calorimetria, tá bom? A gente vai estudar os processos que existem de calor, os tipos de calor exatamente, que nós temos dois e a gente vai ver, certo? E vamos ver como calcular cada um, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Então aí vocês veem tipos de calor. Vamos ver o que é que a gente pode destrinchar um pouco sobre esse tema. Na física, costuma-se tratar o calor trocado entre os corpos de duas formas diferentes. Isso é importante, pessoal. E outra coisa, hein, pessoal? Continue assistindo o vídeo até o final, porque as resoluções vão ser no quadro de duas questões bem legais para poder tirar todas as dúvidas, tá bom? O calor que induz a existência de uma variação de temperatura de um corpo chama-se de calor sensível. Então guarda esse nomezinho na cabeça e já vou explicar direitinho como é que funciona. Vamos colocar aqui um exemplo. Quando colocamos água para ferver em uma panela, sua temperatura aumentará continuadamente até atingir 100 graus Celsius, ou valores próximos a esse, certo? Então tá aqui o exemplo. Então vamos pensar o seguinte. O calor sensível é quando a gente coloca qualquer substância, certo? Para ser aquecida através do fogo, obviamente da chama, mas essa substância não muda o seu estado físico, ela permanece no seu estado original. Como assim? Por exemplo, aqui essa água que está no fogo que eu coloquei para vocês, ok? Essa água, ao ser aquecida, ela pode chegar até próximo a 100 graus Celsius, porque a partir desses 100 graus Celsius, essa água ela vai mudar de estado, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E é nesse momento em que a gente não tem mais o calor sensível, porque o calor sensível vai até o momento máximo que no caso aqui da água, ela pode ser aquecida sem mudar o estado físico dela. Então, é isso que é calor sensível. A alteração de temperatura sem mudança de estado físico, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Porém, quando fornecemos calor à matéria, esta pode mudar de estado físico, ou seja, se continuarmos a fornecer calor para a água, esta mudará de estado físico, fazendo a passagem do líquido para o gasoso. Então agora vamos ver qual é o outro tipo de calor, tá bom? E nós temos aqui uma situação em que isso ocorre, né? Quando nós temos a água no seu estado líquido, a gente eleva a temperatura até 100 graus Celsius, essa água ela vai começar a ir para o seu estado gasoso, tá bom? E é aí onde a gente tem uma variação de temperatura que vai nos mostrar o próximo tipo de calor. O fato importante durante essa transformação é que enquanto ocorre essa mudança, não existe variação de temperatura, mantendo-se constante no valor que se iniciou a mudança. O que é importante e talvez muitos não saibam. Quando nós estamos mudando o estado físico de uma substância, por exemplo, do líquido para o gasoso, durante essa passagem de estado não há variação de temperatura. Como assim? A gente sabe que para poder a água mudar o seu estado tem que estar aproximadamente a 100 graus Celsius. Então, quando ela começar essa mudança, não vai aumentar, por exemplo, para 101 graus Celsius e nem, obviamente, vai diminuir. Durante toda a passagem do seu estado físico, ela vai permanecer em temperatura onde se iniciou o processo de transformação. Se ela se iniciou o processo com 99 graus Celsius, então ela só vai variar sua temperatura após ter feito a transformação por completo, tá bom? E é aí onde a gente tem o segundo tipo de calor. O calor que modifica o estado físico de um corpo e não altera sua temperatura recebe o nome de calor latente. Então, calor latente é quando há mudança de estado físico da matéria, tá bom? Aqui, ó, a energia é medida em joules no sistema internacional, certo? Então, toda vez que você estiver calculando e quiser saber a unidade de medida da energia, certo?
a gente vai utilizar em joules, mas isso no sistema internacional, porque nesse assunto a gente trabalha com uma situação mais, como é que eu posso dizer, casual. E é isso que nós vamos ver agora. Por motivo histórico e prático, também é usado a caloria, que é conhecido como cal. Então, a caloria é também uma unidade de medida de energia, porém, ela não é utilizada no sistema internacional, mas é utilizado casualmente. Aí aqui nós temos a transformação. 1 quilocal equivale a 1000 cal, ou 1 cal equivale a 10 elevado a menos 3 quilocalorias. Então isso aí é apenas uma maneira de mostrar para vocês algumas transformações que podem sim aparecer. A relação entre a caloria e o joule é aproximadamente. Então nós temos aí que 1 cal equivale aproximadamente a 4,1868 joules. Ou 1 joule equivale a aproximadamente 0,2388 calorias. Então isso aí é uma relaçãozinha que é bom vocês anotarem, pessoal, para poder posteriormente utilizar nos cálculos que forem aparecer. Mas, como eu já gosto de falar para vocês, não é obrigado você usar aqui o número todo. Você pode usar, por exemplo, aqui 4,18. E aqui poderia utilizar o 0,23. Lembrando que isso é aproximadamente. Então agora nós vamos para a capacidade térmica e calor específico. Nós temos aí, para que haja a troca de calor entre os corpos ou sistema, existe uma dependência relacionada à característica dos corpos. Então, para poder haver essa transformação, essa mudança, essa transferência de calor, na verdade, é necessário olhar as características do material ao qual está trabalhando. Então, para poder dar certo essa transferência de calor, tem que ver se um material ele consegue atrair mais calor ou não e por aí vai, tá bom? Capacidade térmica, pessoal, de um corpo é a quantidade necessária para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, a capacidade térmica é exatamente o seguinte: eu quero aumentar a temperatura de um determinado corpo, mas eu quero elevá-lo por completo. Então, é a capacidade térmica, a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de todo o corpo, tá? E aí nós vamos ver aqui como calcula. A formulazinha é essa. Capacidade térmica é igual o Q dividido pelo ΔT, onde nós temos que o Czão, e cuidado pessoal, nós temos aí nesse assunto o Czão e o Czinho. O Czão significa capacidade térmica, o Czinho eu já vou mostrar. Então, capacidade térmica, a quantidade de calor é representada pela letra Q, e o ΔT é variação de temperatura. E aquela variação de temperatura é final menos inicial, tá? Então aqui nós temos a unidade de medida da capacidade térmica, que é cal por grau Celsius. E aqui embaixo, ó, calor específico. É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um material. Então, aí nós temos a definição do calor específico. O calor específico, ele é determinado, ele é pré-definido de cada substância. Cada material tem o seu próprio calor específico. E ele é representado pelo Czinho. Então é por isso que eu falei que tem o Czão, que é a capacidade térmica, e tem o Czinho, que significa calor específico, tá bom? E aqui nós temos uma das fórmulas que podem ser utilizadas para calcular especificamente o calor específico. Então, calor específico é igual à quantidade de calor dividido. E perceba que a diferença dessa fórmula para essa primeira de capacidade térmica é que aqui embaixo a gente necessita considerar a massa do corpo. Então aqui nós temos que a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Também podemos inverter essa fórmula aqui, pessoal, para transformar nessa, que essa realmente é a maneira estrutural onde você vai encontrar o cálculo do calor específico. Geralmente ela aparece dessa forma, que é o que foi feito aqui. Foi feito o meu pelos extremos aqui nessa parte, o Q, que é a quantidade de calor, ficou em evidência, que é igual a massa vezes. Aí agora o que é que aconteceu, pessoal? Ó, importante. Vamos fazer uma comparação aqui dessa primeira fórmula com esta daqui da capacidade térmica. Se você olhar direitinho, a capacidade térmica ela necessita da quantidade de calor dividido pela temperatura. A mesma coisa acontece aqui, pessoal. Ó, esquece essa massa aqui,
e você vai ver que depende também da quantidade de calor e da temperatura. Então, o que foi feito aqui para chegar a essa fórmula? A gente apenas substituiu essa partezinha aqui pelo Czão. Então, é por isso que ficou quantidade de calor é igual a massa, que está aqui, vezes, substituindo a quantidade de calor e a temperatura pelo Czão, vezes a variação de temperatura. Isso é uma outra situação. Quando é que eu vou utilizá-la? Quando você, a questão fornecer para você a capacidade térmica, mas ele queira que você calcule, por exemplo, a quantidade de calor ou a variação de temperatura, ou então a massa, enfim, tem que ter vários valores. Mas não se preocupe que isso tudo vai ser contextualizado para vocês nas questões. Aqui nós temos outra situação. Nós temos aqui também uma maneira de calcular o calor específico. Eu até destaquei com uma cor diferente para poder lembrar que esse daqui não é o calor específico, esse daqui é a capacidade térmica. Então, outra maneira da gente conseguir calcular o calor específico é pegando a capacidade térmica e dividindo pela massa, tá? Outra maneira que podemos calcular agora a capacidade térmica, que é o Czão, é pegar a massa da substância e multiplicar pelo seu calor específico, que nada mais é do que uma multiplicação cruzada aqui, não é isso? Então, a unidade de medida, pessoal, do calor específico é cal por grama grau Celsius, tá bom? E aí nós temos dois exemplos que eu separei para vocês. O primeiro, ó, para aquecer 200 gramas de certa substância de 40 graus Celsius para 60 graus Celsius, foram necessárias 3.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. E aí a gente vai resolver no quadro. Segunda questão, um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 cal, atingindo de uma temperatura de 30 graus Celsius. Ao final do processo de aquecimento, determine o calor específico desse corpo. Então essas duas questões agora a gente vai lá para o quadro para resolver. Bom, pessoal, como a gente já fez a leitura da questão, vamos aqui para o quadro para terminar e resolvermos, certo? Aqui eu separei os valores da primeira e da segunda para facilitar. E o que é que acontece? Vamos para a primeira. Ele pede para que a gente responda, respectivamente, a capacidade térmica e o calor específico. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a formulazinha da capacidade térmica, que a gente sabe que é essa aqui, ó. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor sobre a variação de temperatura, não é isso? E por que escolher essa? Porque esse é o caminho mais simples nessa situação, tá? Aqui, ó, nós temos a massa, mas não vamos precisar utilizar, só daqui a pouco. Então, ó, vamos lá. Capacidade térmica é igual. A quantidade de calor que ele forneceu é 3.000. Vamos colocar aqui. Sobre a variação de temperatura. Lembra? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, vai ficar 60 menos 40. A gente vai encontrar 20. Cortou um zero aqui com um de cima e o de baixo. Vai ficar 300 dividido para 2. E a resposta aí é que a nossa capacidade térmica é de 150. Lembrando que a unidade de medida é cal por grau Celsius, tá bom? Agora respondemos a primeira parte, vamos para a segunda, que é o calor específico. O calor específico a gente pode até utilizar uma formulazinha que usa a capacidade térmica já para nos ajudar. Pensando aqui rapidinho, a mais tranquila pode ser essa daqui, ó. Calor específico é igual, lembrando que o calor específico é o Czinho, é igual a capacidade térmica, que é o Czão, dividido pelo quê? Pela massa, tá bom? Aí agora vamos substituir os valores que nós temos. Então, Czinho, que é o calor específico, a capacidade térmica a gente descobriu que é 150, sobre a massa que ele nos forneceu, que é 200. Coloca aqui. Corta esse zero com esse e a gente vai ter 15 dividido para 20, que vai dar 0,75. Para quem está esquecido, lembre-se que a unidade de medida do calor específico é cal por grama grau Celsius. Tá bom? Então essa foi a nossa primeira questão aí, tranquilinho, tá? Vamos para a segunda questão, onde ele pede para que a gente calcule o calor específico. E aí ele nos forneceu a massa, a variação de temperatura, né, as duas temperaturas na verdade,
e a quantidade de calor. Tem várias maneiras que você pode tentar encaixar, tentar procurar outra fórmula, né, das que a gente estudou, mas eu vou utilizar aqui esta formulazinha, Q é igual a M vezes C vezes delta T, tá bom? Então, ó, Q, quem é o Q aqui? A quantidade de calor. Ele forneceu o que é 5.000. Vamos colocar aqui. Igual. A massa, ele nos deu 500 gramas. O calor específico é exatamente o que a gente quer calcular, não é isso? Então a gente, obviamente, só repete. Vezes a variação de temperatura, que aí lembro novamente, final menos inicial. Então aqui vai dar 5. Agora o que é que eu faço aqui? Repito os 5.000 igual 500 vezes 5, a gente pode fazer essa multiplicação aqui, ó, vai dar 2.500 vezes o nosso Czinho, que é o calor específico. O que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, não é isso? Então vai ficar aqui, o calor específico é igual a 5.000 dividido por 2.500. Agora a gente corta esses zeros aqui que dá para cortar para ficar mais fácil. Vai ficar 50 dividido para 25. Então o nosso calor específico aqui vai ser exatamente 2. 2 o quê? Cal por grau Celsius. Então, pessoal, essa é a nossa resolução. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!